Provavelmente já deves ter ouvido em algum programa de televisão ou talvez em alguma entrevista de que os produtores musicais não recebem o reconhecimento que eles mereciam. Muitas vezes nós vimos artistas em canais de televisão, eles falam sobre as suas músicas, falam sobre as suas carreiras musicais, mas nunca mencionam quem é que produziu a música, quem é que fez a masterização, ou seja, nunca tocam nesses detalhes técnicos, né? Que todos nós sabemos que estão por detrás da música. E quando isso acontece, é óbvio que muita gente às vezes fica indignada e reclama e diz que os produtores musicais não são reconhecidos tal como deviam. Ou até os próprios produtores musicais também reclamam, dizem que estão cansados de continuarem a produzir grandes hits, mas então os artistas não os reconhecem tal como eles deviam ser reconhecidos. Mas que tal se eu te disser que na maioria das vezes a culpa é dos próprios produtores? Eu sei que essa afirmação pode soar um pouco rígida, mas eu te digo que na maioria das vezes o problema é dos produtores musicais. E se tu queres entender por que eu faço essa afirmação, eu te convido então que fiques até o final do vídeo, porque eu vou explicar detalhadamente aonde é que os produtores musicais têm falhado, qual é o erro que eles têm cometido. E caso tu sejas um produtor musical, aproveite já e aprende algo que talvez vai dar uma transformação completa na tua carreira como produtor. E se tu és novo aqui no canal, aproveito já me apresentando que eu sou o N. Felipe, eu sou cantor, compositor e também produtor musical, e nesse canal eu crio conteúdo relacionado com a indústria musical, com o maior objetivo de ajudar artistas como eu a transformar as suas carreiras musicais em negócios rentáveis. Então eu te convido já que, se não estás subscrito, subscreva-te no canal, deixa um like, que isso ajuda muito o YouTube a perceber que o nosso conteúdo é relevante, e já sabes, compartilhe com os teus amigos artistas, compartilhe com produtores musicais, pessoas que trabalham na área da indústria musical e outras que talvez lhes interesse. E também rapidamente eu quero agradecer a todos que se têm subscrito no canal. O canal já está com 300 inscritos, então eu quero agradecer a todos que têm se subscrito e continuem por favor a partilhar para então alcançarmos pelo menos a marca de 500 subscritores nos próximos meses, ok? Então, bora lá ao assunto. Quando tu olhas no mercado musical angolano, tu vais perceber que existem muitas anomalias, e nós já fizemos aqui vídeos a falar sobre os motivos que fazem com que o mercado angolano esteja como está. Mas quando tu observas essas anomalias, tu consegues perceber que há muita coisa que não é feita da maneira em que devia ser feita. Por que muitas vezes os produtores musicais reclamam muito? E por que eu afirmo que na maioria das vezes a culpa é dos próprios produtores? Eu digo isso porque o segredo está no modelo de negócio que a maioria dos produtores musicais praticam no nosso país. Deixa eu te explicar da seguinte maneira. Como é que normalmente os produtores musicais angolanos, não digo todos, ok, mas pelo menos a maioria, como é que eles trabalham? Quando se trata de produtores musicais independentes, eles basicamente fazem o seguinte: produzem músicas para artistas que contactam os seus serviços, não é? Eles fazem a produção, fazem a criação do beat, pegam os samples, fazem todas as alterações necessárias e terminam então com esse produto final, que é o instrumental. E depois desse instrumental, a pessoa pode gravar com elas ou não. Pode simplesmente levar o instrumental e gravar em um outro local. Há outros até que se calhar têm a possibilidade de gravar desde casa, que é o meu caso, por exemplo. Eu às vezes gravo as minhas músicas aqui em casa, e se eu tiver a colaborar com um outro produtor, eu simplesmente peço que ele faça a produção ou termine a produção, me mande o instrumental terminado, e daí eu faço a gravação desde casa. E às vezes eu próprio me responsabilizo de fazer a masterização quando é necessário. Mas então, na maioria das vezes, esse é o modelo que tem funcionado para muitos produtores angolanos, não é? Eles fazem a produção musical, criam um instrumental e às vezes gravam, fazem a gravação do artista, e no final pegam a música e dão para o artista, e o artista simplesmente se vira, faz o que ele quiser com a música. E como é que eles ganham? Como é que os produtores musicais, nesse caso, ganham? Eles ganham através dos pagamentos que os artistas fazem. Existem produtores no mercado angolano que já têm o preço para os seus beats, para as suas gravações. Eles te falam: olha, se tu queres que eu te produza um instrumental desde zero, tu tens que me pagar 15 mil, 20 mil, 50 mil kwanzas, dependendo do produtor musical, da fama que ele tem e outros detalhes que provavelmente você já deve imaginar, não é? Então, esses produtores fazem essa produção,
e eles cobram um determinado valor. E quando os artistas pagam por essa música, automaticamente eles não só estão a pagar pelo master da música, o master nesse caso é o resultado final da música já masterizada e mixada e tudo mais, ou seja, o produto final para ser distribuída no mercado, mas também eles direto ou indiretamente estão a comprar os direitos de autor que lhe pertencem provavelmente ao produtor musical. E quando os artistas pegam essa música, o destino que eles dão, na maioria das vezes, não importa muito ao produtor musical, porque o produtor já pegou a parte dele. Ele já pegou o dinheiro, tal como nós falamos em Angola, né? O produtor já comeu a parte dele, já pegou a parte dele do dinheiro e ele não quer saber o que vai acontecer com a música. Ele pega na música e dá no artista e o artista vai e se vira. E daí o artista começa então com as suas campanhas de marketing, de distribuição. Caso ele tiver então um bom dinheiro preparado para isso, ele vai para as televisões, vai para as rádios, ou seja, ele batalha sozinho. Ele faz essa promoção toda sozinho e no momento em que essa música chega a dar resultado, o que acontece? Esse músico pega todos os créditos para ele, porque o produtor musical já recebeu a parte que ele merecia. Ele já fez o pagamento, então a música é dele e ele sabe o que ele faz com a música. Mas então, aonde é que está o erro disso? O erro disso está mesmo na questão de que os produtores musicais, na maioria das vezes, cedem os direitos autorais que eles têm, que talvez lhes permitiria ganhar dinheiro continuamente. Vamos dar um exemplo. Se eu sou um produtor musical e uma pessoa vem, grava comigo e ele me paga 50 mil kwanzas. Daí eu pego nessa música, dou pro artista e o artista vai e se vira. E o artista faz um bom marketing, uma boa publicidade e no final de tudo essa música viraliza, fica muito famosa, começa a ser muito reproduzida nas plataformas digitais. É claro que de uma certa forma o produtor musical vai ganhar também fama, né? Através dessa música que viralizou, porque as pessoas quase sempre perguntam, as que se interessam, principalmente os que estão ligados ou voltados à área da indústria musical, sempre vão querer saber quem é que produziu essa música. E se o artista for bom, na hora da distribuição, eles colocam aí quem produziu. Ou até existem os casos onde os próprios produtores musicais já têm a sua marca na música. Normalmente quando a música começa, por exemplo, o caso do Smash, que vocês podem ouvir, na maioria das músicas que ele produz, talvez em todas, não sei, vocês sempre vão ouvir aquela vozinha que grita Smash it! Ok, tá tudo bem. Até ali, essa parte tá coberta, né? Porque todo mundo vai saber que essa música foi produzida por ele. Mas a questão é, se eles não tiverem um prévio acordo na hora da distribuição dessa música, todos os direitos lhe pertencerão ao artista. Claro que na nossa realidade tem essa questão de que muitos artistas também não sabem como é que funciona essa questão dos direitos autorais. Temos vindo a falar sobre isso aqui no canal, tem vídeos que falam sobre isso. Se nunca viste, dê uma volta aqui no canal, tem bastantes vídeos a falar sobre isso. Mas então, quando esse músico faz essa divulgação da música, quando ele distribui, se essa música chega a alcançar números muito altos, o artista, óbvio que vai faturar bastante com essa música. O artista pode continuar a fazer dinheiro anos depois. Eu não sei se já aconteceu contigo, mas há momentos que tu estás aí sentado a fazer qualquer coisa, de repente passa na tua mente uma música que você ouviu quando era mais novo. E quando isso acontece, o que é que tu fazes? Tu vais na internet e procuras a música e ouves de novo. Eu pelo menos faço isso. Quando eu me lembro de uma música que eu ouvi quando tinha talvez 8, 10 anos, eu vou na internet, pesquiso a música e volto a reproduzir. Por que eu estou a falar isso? Aí é que entra o assunto. Todas as vezes que eu vou lá reproduzir essa música, todas as vezes que 20, 50, 1000, 1 milhão de pessoas reproduzirem essas músicas, essa música gera dinheiro, gera regalias. E o dono desse dinheiro, dessa regalia, é quem fez a distribuição, é o dono, ou seja, a pessoa que obtém os direitos do master, que na maioria das vezes os produtores musicais não entram nessa parte. Claro, estamos a nos referir na realidade de Angola. Sei que talvez aconteça em muitos países, produtores que nunca entenderam como é que isso funciona também não se beneficiam disso, não é? Então,
Se um produtor musical perceber isso e se ele olhar a carreira musical como um negócio, ou seja, um investimento a longo prazo, talvez o pagamento inicial que eles cobram para eles produzirem a música toda e depois se livrar sem quererem saber, talvez isso mude. Porque se esse produtor chega a um acordo com o artista e diz o seguinte: olha, eu normalmente cobro 50 mil kwanzas para produzir uma música. Mas que tal se fizermos o seguinte? Eu te faço a produção em 20 mil kwanzas ou 25 mil kwanzas e tu vais me ceder 15% dos direitos autorais. No caso dos direitos do master, né? Porque são coisas diferentes. Ou então, um produtor pode simplesmente dizer: eu vou fazer o beat, o instrumental todo, vou te produzir, vou te gravar completamente grátis e daí tu me dás 35% das regalias. Ou então vamos dividir ao meio, 50-50, dependendo de como vocês chegam nesse acordo. É claro que para muita gente esse negócio não funciona, principalmente no princípio. Isso, para muitos produtores musicais, acham que isso não é interessante. Por quê? Porque eles dirão: como é que eu vou sobreviver? Eu não vou esperar 10 anos para obter lucro dessa música. Mas é aí que reside o problema. Se tu não esperares 10 anos para obteres lucro dessa música, então, nesse caso, acabas correndo o risco de simplesmente te beneficiares de uma porção muito mínima de dinheiro, o que talvez, se tu tivesses que esperar alguns anos, receberias mais ou continuarias recebendo para a vida toda. Se eu gravo uma música hoje e eu ponho ela nas plataformas de streaming, essa música é um ativo que vai me gerar uma renda passiva, ou seja, vai continuar de forma constante a gerar dinheiro. Isso é o mesmo que acontece quando nós subimos um vídeo aqui no YouTube, tá? No princípio nós dizemos: sei lá, YouTube custa muito crescer o canal, mas tá tudo bem. O que vai acontecer se eu continuo a postar vídeos constantemente durante 5 anos? Vai chegar um momento que mesmo eu ficando 1 ano sem postar vídeo, desde que os meus vídeos continuam a ter visitas, eu continuaria a gerar dinheiro através desses vídeos. E o mesmo acontece na música, ok? Então, outra coisa é, se um artista ou então se um produtor musical decide fazer um contrato onde eles vão dividir 50% das regalias ou então 20% ou 30%, o próprio produtor musical também se engaja um pouco mais na hora da divulgação dessa música, porque ele está interessado que a música alcance muitos ouvintes, muitos seguidores, para que então assim as regalias que essa música vai gerar também ele receba, não é? Mas quando o produtor já pegou a parte dele, ele não quer saber se a música vai bater ou não. Ainda que tenha lá o nome dele, ele não se importa, porque ele basicamente já tirou o benefício que ele precisava tirar dessa música. Então é ali onde eu acho que a maioria dos produtores musicais têm cometido muitos erros. Eu acredito que se eu agora for para qualquer produtor musical e lhe disser: olha, vamos gravar uma música ou produz para mim uma música completamente grátis, ou então eu vou te pagar metade do que tu tens cobrado e eu vou te dar 15% ou 30% das regalias do master, eu acredito que eles vão dizer não vão acreditar ou não vão aceitar. Mas então os produtores musicais que já perceberam isso, eles fazem isso. Tanto é que a última música que eu publiquei, eu tive que fazer divisão de regalias com um produtor musical que fez ou que terminou a produção, que também participou cantando, e ainda dividir regalia com os instrumentistas, ou seja, a pessoa que gravou a guitarra e a pessoa que gravou o piano da minha música, também eu distribuí parte das regalias para eles. Isso significa que durante toda a vida, enquanto essa música gerar dinheiro, esse dinheiro vai ser dividido para todas essas pessoas que fizeram parte da produção dessa música ou da composição dessa obra. Então, no momento em que essa música sai, todos têm essa música como deles, não é? Eles vão olhar nesse produto como um produto deles. Por quê? Porque todos investiram aí e todos sabem que os retornos que vierem dessa música vai ser beneficiante para todos, ok? Então, por isso é que eu afirmo que na maioria das vezes os produtores musicais são os próprios culpados, porque eles simplesmente optaram na forma mais fácil, ou seja,
no negócio que para eles é rentável, não é? Eles gravam a música, pegam o dinheiro e o músico vai, se mata, faz o que quiser com o trabalho dele. Mas enquanto os produtores não pegarem essa visão de trabalharem mais com questões de regalias, é bem provável que eles vão continuar a se sentir injustiçados, vão continuar a perder dinheiro. Porque se um produtor, ainda que o nome dele não é mencionado, mas desde que uma música bate e sempre que essa música é reproduzida, adiciona dinheiro para a conta dele, ele não vai se sentir injustiçado, não vai se sentir menosprezado, não vai se sentir esquecido. Por quê? Porque ele sabe que está a gerar dinheiro para isso. Daí até o produtor musical vai torcer para que esse artista alcance mais fama e tenha mais seguidores e tenha mais ouvintes. Okay? Então, era isso que eu queria que vocês entendessem. Se tu és produtor musical, pega essa visão. E se tu és artista também, pega essa visão. Propõe isso para o teu produtor, talvez se interesse. E se ele não quiser, ele mostrar esse vídeo. Talvez vai ser muito útil para ele, ok? Então, muito obrigado para tu que chegaste até aqui ao final. Mais uma vez, se não estás subscrito no canal, subscreva-te, deixa um like e deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. E quero te pedir mais uma coisa. Por favor, deixa aí nos comentários de que lugar é que você nos assistes, ok? Deixa nos comentários de que país ou cidade é que tu nos assistes. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.